A Idade Média não foi uma época de justiça. Foi uma época de medo. E esse medo tinha um motivo: as punições, as torturas. Métodos criados não apenas para castigar, mas para quebrar qualquer pessoa, tanto no corpo quanto na mente. Neste vídeo, você vai conhecer algumas das torturas mais brutais já usadas e entender por que viver naquela época era praticamente um pesadelo constante. A primeira tortura é o estiramento do corpo. A vítima era colocada em uma estrutura de madeira, com os braços e as pernas amarrados por cordas. Essas cordas eram presas a mecanismos que puxavam lentamente o corpo em direções opostas. Não era algo rápido, muito pelo contrário. Era lento, calculado, controlado. A cada volta do mecanismo, o corpo era esticado um pouco mais. A dor aumentava aos poucos, sem dar tempo para o corpo se adaptar. A pessoa sentia como se estivesse sendo rasgada, parte por parte. E o pior é que isso podia durar muito tempo. Não era sobre matar, era sobre fazer a pessoa ceder, confessar, desistir. A segunda tortura é a donzela de ferro, uma estrutura de metal em formato humano. A vítima era colocada dentro dela, e então a estrutura era fechada. Por dentro, existiam pontas posicionadas de forma estratégica. Essas pontas pressionavam o corpo sem causar uma morte imediata. Ou seja, a pessoa ficava presa ali dentro, sem conseguir se mover, sentindo dor constante, preso na escuridão, sem saber quanto tempo ainda iria durar. Era uma mistura de dor física com terror psicológico. A terceira tortura é a cadeira de pregos. Uma cadeira totalmente coberta por pontas metálicas. A vítima era obrigada a sentar ali, e muitas vezes era amarrada para não conseguir escapar. O problema é que o corpo humano não consegue ficar completamente imóvel. Qualquer pequeno movimento fazia com que as pontas pressionassem ainda mais. Respirar doía. Se mexer doía. Ficar parado também doía. Era uma tortura contínua, sem descanso, sem alívio. A quarta tortura é a tortura da água. A vítima era deitada e imobilizada. Então, a água era forçada continuamente, criando uma sensação de afogamento. O corpo reagia automaticamente. Desespero, falta de ar, pânico total. Mesmo sabendo que não estava realmente se afogando, a mente acreditava que sim. E isso quebrava qualquer resistência. Era uma tortura extremamente eficaz, porque não deixava marcas visíveis, mas destruía completamente a pessoa por dentro.